Olá, eu sou Adamec Guimarães e você está no canal Física MLT, um canal destinado à análise e resoluções de questões de física presente aí nos concursos de admissão aos institutos e academias militares. E para esse vídeo nós vamos dar continuidade à resolução da prova do IME. Vamos lá? E para a nossa análise de hoje, nós vamos para a questão de número 16. O enunciado. Um projeto de chumbo está a uma temperatura de 175 graus Celsius quando atinge uma parede e nela se aloja. Considere que 25% da energia cinética do projétil imediatamente antes da colisão permaneça nele como energia interna. Dados. Calor específico do chumbo, 125 joules por quilograma graus Celsius. Temperatura de fusão do chumbo, 327 graus Celsius. Calor latente de fusão do chumbo, 26.000 joules por quilograma. Se a energia interna que permanece após o projétil atingir a parede é justamente a mínima para que ocorra a fusão total do chumbo, a velocidade do projétil imediatamente antes da colisão em metros por segundo é... Então, ele deu aí as alternativas. Então, vamos lá? Vamos para a resolução, então, dessa questão. Vamos levar em consideração que 25% da energia cinética do projétil vai servir simplesmente para aumentar, ou melhor dizendo, elevar a temperatura do chumbo de 175 graus Celsius até 327 graus Celsius, e o restante aí vai servir para mudar o estado de fase aí do projétil, tá certo? Calor latente de mudança de estado, no caso, calor latente de fusão. Então tá aí a expressão que vai me dar aí a energia, ou melhor dizendo, a quantidade de calor sensível mais a quantidade de calor latente, 25% da energia cinética. Bom, nós teremos aqui então a expressão da energia cinética, mv² sobre 2, e aqui, olha, o calor sensível, massa, calor específico, vezes a variação de temperatura, mais o calor latente de mudança de fase, no caso, mudança de calor latente de fusão, massa vezes o calor latente de fusão, ok? Olha, ele não forneceu a massa do projétil, porém a gente não vai nem precisar, olha só. Se você observar aqui do lado esquerdo, olha, melhor dizendo, do lado direito da equação, você vai colocar a massa em evidência e vai simplificar com a massa do lado esquerdo, tá certo? Não vai ser necessária a massa, tá? 0,25 corresponde aí a 1/4, e 1/4 vezes o meio dá 1/8. Então vai aparecer aqui um 8 multiplicando, tá certo? Isolando a velocidade. E substituindo os termos que nós temos, olha só, 125, o calor específico do chumbo. 152 é a variação de temperatura. A temperatura está sendo elevada de 175 para 327 graus Celsius. Mais o calor latente de fusão, 26.000. Bom, utilizando aí os dados e efetuando os cálculos, vamos encontrar aí 600 metros por segundo como sendo a velocidade do projétil. A alternativa correta, letra E. Uma questão bem tranquila essa, uma questão aí de dinâmica, tá certo? Para a próxima questão, questão de número 18. A figura mostra dois raios paralelos de luz que viajam em fase no vácuo até que um deles encontre uma película. Dados: espessura da película, D. Índice de refração da película, N. Frequência dos raios de luz, F. Velocidade da luz no vácuo, C. Observação: a medida de diferença de fase entre dois raios tem como referência um plano ortogonal a eles. A condição necessária e suficiente para que os raios continuem viajando em fase após o raio de baixo deixar a película é... Então ele deu aí as alternativas para essa questão. Vamos lá, vamos resolver? Então vamos para a resolução. Então pegamos aí a figura que foi colocada no enunciado, tá certo? Vamos pegar aqui, olha só, a definição do índice de refração. Definição do índice de refração, então, é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio. Então, no caso aí, V, tá certo? Bom, nós podemos observar então que a velocidade da luz nesse meio, na película, vai ser dada por C dividido por N. Tranquilo até aí, não é isso? Bom, a frequência da luz
fora da película vai ser exatamente igual à frequência da luz dentro da película. A frequência não muda, porém a velocidade e também o comprimento de onda, esses sim, esses mudam, tá certo? Você vai observar que o comprimento de onda ele vai encolher, tá? Na mesma proporção aqui, olha, da velocidade. Como a frequência é a mesma, então eu posso substituir aqui, olha, a relação de velocidade como sendo, né, velocidade igual a lambda vezes f. Então eu tenho c sobre lambda, que é a frequência da luz fora da película, e a frequência dentro da película vai ser a velocidade de propagação da luz dentro da película dividido pelo comprimento de onda dentro da película. Então eu tenho aqui, olha, a expressão que me fornece o comprimento de onda dentro da película com relação ao comprimento de onda fora da película. Então, você vai passar o n dividindo, vai ver aí que o comprimento de onda vai encolher. Tá certo? Bom, olha só, vamos pegar aqui, olha, como referência esse plano aqui, olha, que pega bem no início da película, tá? E vai se prolongando até o outro raio de luz. Tá certo? Bom, vamos observar o seguinte. Se você comparar o tamanho da película D com relação à quantidade de comprimentos de onda que eu tenho aqui fora da película, né, do raio de luz que está se propagando fora da película, eu tenho aqui um comprimento de onda, dois comprimentos de onda, quase três, ainda ficou um pedacinho aqui fora, não é isso? Vamos chutar 2,9 comprimentos de onda, tá? Vamos chutando, tá certo? E dentro do comprimento, ou melhor dizendo, dentro da película, quantos comprimentos de onda nós teremos? Vamos lá? Olha só. Basicamente, como você já observou aqui, né, que o comprimento de onda dentro da película ele foi diminuído n vezes, né? Então, é o comprimento de onda lambda fora da película dividido pelo número de refração, o índice de refração n. Então, eu tenho aqui, olha, 1, 2, 3, 4, também quase 5. Vamos chutar também? 4,9. Por quê? Bom, a condição para que os dois raios continuem em fase depois que esse raio aqui sair da película é que a quantidade de comprimento de onda que eu tenho aqui fora e a quantidade de onda, de comprimento de onda que eu tenho aqui dentro da película, se eu subtrair essas quantidades, isso aqui vai ter que me dar um número inteiro, tá certo? Por isso que eu tenho aqui 2,9 e aqui 4,9, ou seja, a grosso modo aqui, só para comparação, eu teria a diferença de 2, certinho. Então tem que ser um número inteiro de comprimento de onda. Então, fora da película, a distância aqui, olha, o tamanho, o comprimento da película vai ser igual a m vezes lambda, no nosso caso, 2,9, né? E dentro, olha, pegando o comprimento de onda dentro da película, m' vezes lambda dentro da película, ou seja, 4,9, não é isso? De tal forma que essa diferença aí tem que ser um número inteiro, tá? Exatamente para que quando esse raio aqui deixar a película, ele permaneça em fase com o raio de cima, tá certo? Bom, então vamos lá. Substituindo aqui a relação de m' menos m, vai ser igual a D, eu vou colocar o D em evidência, passei os lambdas dividindo, não é isso? Olha só, passei o lambda dividindo, coloquei o D em evidência, então eu tenho 1 sobre o lambda dentro da película, menos 1 sobre o lambda fora da película, tá? Bom, lembrando aí da relação da velocidade de onda, da propagação da onda, né? Fora da película, C igual a lambda F. Então eu tenho que lambda vai ser igual a C sobre F, tá certo? E dentro da película, a história é a mesma. Então, a velocidade da onda dentro da película vai ser igual ao comprimento de onda da película vezes a mesma frequência, tá? Isso não muda. A velocidade, por sua vez, está aqui, olha, C sobre N, tá certo? Então, eu tenho, para o comprimento de onda dentro da película, a relação C sobre N vezes F. Tá certo? Seria diferente, né? Nós temos aqui a relação, tá? Vamos substituir, então, aqui, olha, nessa diferença, tem que dar um número inteiro. Então, olha só, substituindo, tá? Não tem muito segredo, não. E efetuando os cálculos, você vai chegar exatamente nessa expressão que vai me dar como alternativa correta a letra C. Tá certo? Uma questão aí bem tranquila, utilizando aí índice de refração, velocidade de propagação, velocidade de fase e por que não de propagação, tá certo?
e aí você tem que calcular a diferença dos comprimentos de onda. Então, uma questão bem tranquila aí, cobrada pela banca examinadora aí do IME. Tá certo? O que você achou dessas questões? Intermediárias? Difíceis? Fáceis? Uma mais difícil que a outra? Deixa aí nos comentários, tá certo? E não se esqueça de se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo, dê um joinha aí pra gente, tá certo? E não se esqueça de ativar o sininho aí para todas, tá? Até a próxima!